Foi este o valor que as três maiores montadoras da Europa perderam no dia em que a BYD tornou público o seu novo sistema de baterias. 65 milhões por minuto. Durante 8 horas de negociação, perderam mais de 31 mil milhões de euros num único dia, por causa de uma apresentação de 45 minutos num palco em Xangai. Mas o que a imprensa financeira noticiou foi apenas a ponta do iceberg. O que realmente aconteceu naquela sala, e o que os engenheiros da Tesla, da Volkswagen e da Toyota perceberam assim que os dados foram divulgados, mudou para sempre a forma como se fabrica um automóvel elétrico. E o mais assustador para a concorrência não foi a tecnologia em si, foi o preço. A BYD anunciou uma bateria que custa 34% menos do que a bateria mais barata da Tesla. 34%. Num mercado onde uma margem de 5% já é considerada agressiva. Como é que uma empresa que há 10 anos era gozada pelos seus interiores de plástico e acabamentos frágeis consegue hoje esmagar o custo de produção de todos os seus concorrentes? A resposta está numa palavra que ninguém queria ouvir: lítio-ferro-fosfato. Mas não é o mesmo LFP que já conheces. Esta é a segunda geração. O Blade Battery 2.0, como a BYD o batizou. E tem uma densidade energética que a indústria declarou impossível de atingir com esta química. 190 Wh por quilograma. Contra os 160 da geração anterior. Contra os 150 da concorrência. Pensa no que isto significa. Um carro que custa menos para fazer. Que carrega mais rápido. Que pega fogo com muito mais dificuldade. E que dura 1 milhão de quilômetros antes de perder 20% da sua capacidade. Achas que isto é apenas mais um avanço tecnológico? Ou estás a assistir ao momento em que a indústria automóvel europeia perdeu a guerra sem disparar um único tiro? Deixa a tua resposta nos comentários agora mesmo. Leio todos e cada um deles. Porque o que vem a seguir é ainda mais assustador. A BYD não inventou uma bateria melhor. Inventou uma bateria que torna todas as outras obsoletas. E o pânico que se seguiu nos laboratórios da Alemanha e do Japão, isso sim, é a verdadeira história. Não era suposto ser possível. E, no entanto, aconteceu. A 5 de março de 2026, Wang Xuanfu, o fundador da BYD, o homem que há 2 décadas vendia baterias para telemóveis, subiu a um palco em Xangai e mostrou ao mundo aquilo que os laboratórios da Alemanha diziam ser impossível de alcançar antes de 2030. Uma bateria que carrega dos 10 ao 70% em 5 minutos. 5 minutos. O tempo que demoras a beber um café numa estação de serviço. E que dos 10 aos 97%, a carga quase total, leva apenas 9 minutos. 9 minutos para adicionar mais de 1.000 km de autonomia. O Denza Z9 GT, o primeiro modelo a receber a tecnologia, alcança 1.036 km com uma única carga. O Yangvan U7 chega aos 1.006. Compara isto com o que tens hoje. Os melhores carros da Tesla demoram 20 a 40 minutos para carregar. Os da Volkswagen, mais de meia hora. O que a BYD fez foi pegar na química LFP, a mesma que todos usam, e reescrever as regras. A segunda geração do Blade Battery usa uma fórmula de lítio-manganês-ferro-fosfato, LMFP. Uma adição que parece pequena, mas é tudo. O manganês aumenta a densidade energética para 190 a 210 Wh por quilograma. 5% mais do que a geração anterior. Mas o verdadeiro salto não está na química. Está na arquitetura. A BYD redesenhou completamente a estrutura interna da bateria. As células, em vez de estarem dispostas na horizontal, passaram a estar na longitudinal. Isto permitiu-lhes integrar a bateria diretamente no chassi do carro, o chamado cell-to-body. Cada célula torna-se parte da estrutura. Mais rígido, mais seguro, mais eficiente. E depois há o carregamento. A BYD não criou apenas uma bateria melhor. Criou uma rede que a suporta. Os flash chargers de 1.500 kW, 1.500, entregam potência a 1.000 volts. Para teres uma ideia, os carregadores rápidos na Europa entregam, no máximo, 350 kW. O carregador da BYD é 4 vezes mais potente. Mas como é que a rede elétrica aguenta isto? Não aguenta. Por isso a BYD inventou outra coisa.
um sistema de armazenamento integrado em cada estação. As estações têm as suas próprias baterias de buffer, que armazenam energia durante períodos de baixa procura e libertam-na em rajadas durante os carregamentos. É uma estação dentro de outra estação. E a instalação, segundo Wang Xuanfu, é tão simples como instalar um ar-condicionado. Até ao final de 2026, a BYD promete 20 mil destas estações só na China. Já instalou 4.239 nos primeiros 2 meses do ano. E, na Europa, anunciou um investimento de quase 2 mil milhões de euros para construir a sua própria rede de carregamento rápido, com 3 mil estações previstas para 2027. Uma bateria que carrega em 5 minutos, que custa menos 15% para produzir, que dura 3.500 ciclos de carga, o equivalente a 10 anos de uso diário, que passa no teste da agulha sem pegar fogo. Achas que os engenheiros da Tesla, da Volkswagen e da Toyota dormiram bem nessa noite? O que estou prestes a revelar nunca foi contado desta forma. Se ainda não está subscrito, faz isso agora. É exatamente este tipo de história que trazemos todas as semanas. Porque o pânico que se instalou nos dias seguintes, isso sim, foi a verdadeira reação da indústria. A reação não foi silenciosa. Foi um terremoto. Nos 3 dias seguintes ao anúncio da BYD, as ações da Tesla caíram 12%. A Volkswagen perdeu 8%. A Toyota, a maior montadora do mundo, viu 6% do seu valor evaporar. Mais de 50 mil milhões de euros em valor de mercado desapareceram. Tudo por causa de uma bateria. Mas o que aconteceu nos laboratórios foi ainda mais assustador do que o que aconteceu nos mercados. Engenheiros da Tesla abriram a Blade Battery 2.0 para tentar perceber como a BYD tinha feito o impossível. O que encontraram não os tranquilizou. 170 células ligadas em série. Um sistema de refrigeração direta que elimina bombas auxiliares e reduz custos. Uma densidade energética de 190 a 210 Wh por quilograma, contra os 140 da geração anterior. E um peso total de 572 kg para um pacote de 100 kWh. A arquitetura é tão compacta que a bateria é agora parte da estrutura do carro. O Cell-to-Body que a BYD patenteira no Ono Anterior. E o que significa isto para os concorrentes? Significa que a BYD está a fabricar carros mais baratos, com mais autonomia e que carregam mais rápido do que qualquer coisa que a Europa ou os Estados Unidos conseguem produzir. E há mais. A garantia da bateria é vitalícia. As células da Blade Battery 2.0 têm uma garantia de 3.500 ciclos de carga, o equivalente a 10 anos de uso diário intenso. E, segundo a BYD, a degradação da capacidade é 2,5% menor do que na geração anterior. Achas que a Tesla vai conseguir responder a isto? Porque a guerra não é apenas tecnológica, é também de preços. O que estou prestes a revelar nunca foi contado desta forma. Se ainda não está subscrito, faz isso agora. É exatamente este tipo de história que trazemos todas as semanas. Porque a verdadeira batalha não está nos carros. Está na rede de carregamento que a BYD está a construir. E isso, para a Tesla, é o pior pesadelo possível. Foi o impacto direto das tarifas norte-americanas no resultado operacional da Volkswagen no ano fiscal de 2025. E esse número é apenas uma peça do puzzle. Porque o que a BYD desencadeou com esta bateria não foi uma simples atualização tecnológica. Foi um reajuste completo da economia automóvel global. A Tesla, que durante anos liderou o lucro por veículo com mais de $6.170 por carro, viu esse valor cair para $2.140, uma quebra de 40%. E a Toyota, que acreditava que a sua estratégia híbrida a protegeria da tempestade, viu a diferença para a Tesla encolher para menos de $40 por veículo. A liderança da Tesla no lucro por carro, que parecia inabalável, deixou de existir. A BYD, por seu lado, não escapou ilesa. O corte dos subsídios do governo chinês fez o lucro da empresa cair 55% no primeiro trimestre de 2026. E as vendas de janeiro e fevereiro de 2026 ficaram 35% abaixo do mesmo período do ano anterior. A guerra de preços na China está a sangrar todos os intervenientes. Mas há uma diferença crucial.
A BYD não é apenas uma montadora. É também o maior fabricante de baterias do mundo. E a Blade Battery 2.0, com uma densidade energética de 190 a 210 Wh por quilograma e um custo de produção 15% inferior ao da geração anterior, não serve apenas os seus próprios carros. Serve a indústria inteira. A BYD vende baterias a outras marcas. E isso é o que transforma um avanço tecnológico num monopólio. A Stellantis e a Ford, duas das maiores montadoras do mundo, já registraram perdas por veículo no ano fiscal de 2025. A Porsche viu a sua margem operacional aproximar-se do zero. A Volkswagen anunciou o corte de 50 mil postos de trabalho na Alemanha até 2030. 50 mil empregos. Só na Alemanha. E a BYD investiu 2 mil milhões de euros na Europa para construir 3 mil estações de carregamento rápido até 2027. Cada estação custa cerca de 580 mil euros. 3 mil estações. E na China, já instalou 4.239 estações flash charging até 5 de março de 2026. Até ao final do ano, quer ter 20 mil. Achas que esta é apenas mais uma história sobre uma empresa chinesa a crescer? Ou estás a assistir ao momento em que a indústria automóvel europeia, a maior empregadora industrial do continente, perdeu a guerra sem sequer ter disparado um tiro? Porque a batalha não é sobre carros. É sobre a infraestrutura que os alimenta. E a BYD está a construir essa infraestrutura mais rápido do que qualquer outra empresa na história. A BYD não inventou apenas uma bateria melhor. Inventou um ecossistema inteiro. E isso, para a indústria, é um pesadelo que ninguém viu chegar. O que a concorrência descobriu nos meses seguintes ao anúncio foi ainda mais assustador do que a própria bateria. A BYD tinha patenteado cada parte do processo. Não apenas a química LMFP, mas também a estrutura da célula, o sistema de arrefecimento direto e até o formato das partículas de grafite no ânodo. Cada peça do puzzle estava protegida. E cada uma era essencial para o desempenho final. Para construires uma bateria que carrega dos 10 aos 70% em 5 minutos, precisas de 3 coisas. O cátodo LMFP com partículas de diferentes tamanhos para empacotamento denso e rápida desintercalação. O eletrólito Flash Flow com otimização por inteligência artificial para mobilidade rápida dos íons. E o ânodo de grafite com partículas alinhadas perpendicularmente ao plano do elétrodo. Todos patentidos. E depois a arquitetura Celtobore 2.0, que integra a bateria diretamente no chassi do carro. A utilização do espaço aumentou para 76%. Mais eficiente. Mais rígida. Mais segura. Pensa no teu trabalho por um segundo. Pensa nas pessoas à tua volta. Pergunta a ti mesmo: quanto tempo falta para isto chegar até ti? Porque já está mais perto do que imaginas. A Volkswagen e a Tesla precisam de anos para copiar isto. Quando o fizerem, a BYD já terá a Blade Battery 3.0, ou qualquer outra invenção que ninguém consegue prever. A vantagem não é apenas tecnológica, é sistêmica. A BYD controla o ecossistema da bateria, do carregador e do veículo. E há mais. A BYD vende baterias a outras marcas, não apenas carros. Quando a Toyota ou a Ford comprarem baterias a BYD, estarão a financiar a sua própria derrota. A indústria não consegue competir porque a BYD tornou-se a fornecedora da indústria. É o monopólio silencioso, e ninguém parece estar a falar disso. Agora fazemos a pergunta que ninguém está a fazer. O que é que esta bateria, esta invenção que a indústria teme, significa para ti? Não para a Tesla, não para a Volkswagen, para ti, para o teu bolso, para o teu dia a dia. A BYD anunciou que a Blade Battery 2.0 custa 15% menos para produzir do que a geração anterior. Esse valor não fica na China. Vai para o preço final do carro. O Denza Z9 GT, com 1.036 km de autonomia, vai chegar à Europa com um preço que rivaliza com os carros a gasolina de gama média. Um carro elétrico com mais de 1.000 km de autonomia, ao preço de um Volkswagen Golf. Mas a verdadeira mudança não está no preço de compra. Está no custo de utilização. Com 3.500 ciclos de carga garantidos, a bateria dura 10 anos de uso diário intenso.
Se carregas todos os dias, ainda assim a bateria aguenta 10 anos. E a degradação é de apenas 20% ao fim de 1 milhão de quilômetros. O teu carro vai durar mais do que qualquer carro que já tiveste. E vai custar menos a manter. E depois há o carregamento. 5 minutos para dos 10 aos 70%. 9 minutos para dos 10 aos 97%. O tempo de carregamento deixa de ser uma preocupação. Não precisas de planear a tua viagem à volta de estações de carregamento. Não precisas de esperar 40 minutos num parque de estacionamento. Ligas. Caregas. Segues viagem. Achas que isto muda tudo? Ou ainda há tempo para reagir? Deixa a tua resposta nos comentários agora mesmo. Leio todos e cada um deles. Mas a história não acaba aqui. Porque a BYD não vai parar. O próximo alvo: a substituição total do combustível fóssil no transporte de mercadorias. Os caminhões elétricos da BYD já estão a ser testados na China, com a mesma tecnologia de carregamento rápido. E a Europa, que ainda debate se deve ou não proibir os motores de combustão em 2035, está a perder uma oportunidade que nunca mais vai voltar. Enquanto a UE discute, a China constrói. Enquanto a Europa debate, a BYD instala 20 mil estações de carregamento rápido na China até ao final de 2026. 2 mil milhões de euros investidos na Europa para 3 mil estações até 2027. A infraestrutura está a ser construída. Não no futuro, agora. Mas há uma parte desta história que quase ninguém discute. O próximo vídeo no teu ecrã vai diretamente a esse ponto. Não feches este separador.